Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos nem perder tempo, vamos dividir a tela com o professor, que nós temos muito a conversar. Professor Israel Souza, sociólogo, que está conversando conosco aqui, entre outras coisas, sobre a ideia de desenvolvimento. Professor, como é que nós podemos tornar esse debate mais qualificado, mais refinado e, ao mesmo tempo, mais popular? Em primeiro lugar, compete dizer que não se trata apenas de boas ideias e boas vontades, que tudo isso se faz num ambiente em que as disputas pelo poder são grandiosas e, neste sentido, tem uma capacidade incrível de se impor. Um dos elementos que a gente pode destacar como muito marcante de nossa época é a fragilização dos movimentos sociais e também dos sindicatos. Esses são organismos extremamente importantes para que a gente possa fazer o envolvimento das comunidades, dos ribeirinhos, dos seringueiros, dos campesinos, dos indígenas, nesse tipo de debate. É extremamente negativo o fato de decidirmos as coisas na cidade, por vezes nos gabinetes, em encontros com muito poucas pessoas, e depois levar esses projetos já fechados para essas comunidades. Então, esse é um ponto que a gente precisa considerar. É preciso um envolvimento real e efetivo, não apenas para colocarmos os indivíduos para discutir os projetos, mas, inclusive, dando a eles a possibilidade efetiva de decisão. Tem que ter um envolvimento na discussão e isso tem que envolver também um poder de decisão. Outro elemento extremamente importante para que a gente possa conduzir adequadamente esta questão é, como você bem ressaltou na sua colocação, envolver os professores e, de maneira destacada, os pesquisadores, as universidades federais, os institutos federais. E isso, nesse momento que nós estamos atravessando, tem uma dificuldade enorme. Quem acompanha os noticiários vai verificar que, de ontem para hoje, um dos temas mais debatidos no Brasil é a possibilidade de uma grande universidade, que é a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ser fechada, simplesmente porque o Ministério da Educação sofreu um corte extraordinário. E hoje, muitas universidades e muitos institutos federais que poderiam contribuir enormemente com a formulação, com a busca de caminhos para a melhoria de vida das populações da Amazônia, não sabem como vão terminar o ano. Eu estou falando de algo que pode significar um golpe de morte naquelas instituições que podem apresentar para nós, nesse momento, uma saída efetiva e sólida para o desenvolvimento. Elas não estão apenas marginalizadas, elas estão sendo atacadas e atacadas ferozmente. Nós precisávamos, então, para um bom encaminhamento dessa questão, do envolvimento das populações na discussão e na decisão, e precisávamos ainda envolver também as instituições de ensino federal, coisa que, no momento, não está sendo muito possível. Exatamente. Muito boa essa reflexão. O senhor abriu um outro nicho de debate, que é a respeito dessa questão da educação como esse instrumento, digamos, libertador, né, emancipatório, enfim. Mas eu vou deixar isso para uma outra oportunidade. Eu queria voltar para cá para falar a respeito dos nossos barrancos daqui. Essa possibilidade de integração rodoviária lá por Pucallpa, pelo Vale do Juruá, integrando com a região de Pucallpa. É uma das regiões mais pobres do Peru. Não à toa é onde há a maior produção de cocaína ali. A construção dessa estrada, o que nós não podemos perder a oportunidade de trazer esse tipo de debate à tona. Porque senão, assim, aquelas comunidades vão sofrer o impacto de uma abertura de uma estrada que já tem roteiro velho, né, professor? Então, a gente não pode perder essa oportunidade. O que a gente precisa fazer, no seu entendimento, para que esse debate possa entrar com consequências ali naquela região? Bem,
A respeito do poder transformador das estradas, isso não é algo novo. Vamos lembrar que durante a ditadura militar, os militares colocaram em marcha um projeto que tinha na abertura de estradas um dos seus principais eixos. Diziam eles que se abríssemos as estradas, o desenvolvimento vinha, as pessoas vinham e, enfim, a Amazônia ia se desenvolver. Porque, como dizia uma peça propagandística deles, a Amazônia era uma terra sem homens para homens sem terras. Abriram estradas em diversas áreas da região amazônica e o que a gente viu foi explodirem os conflitos sociais marcados por mortes. Essa foi uma história bem conhecida nossa na década de 70 e de 80 aqui no Acre. E, além do mais, houve também uma concentração extraordinária da terra. É o que se pode esperar através da abertura dessa estrada. Vamos ainda ponderar que quando foram concluir a BR-317, enfim, que sairia por Brasileia, pegando aquela região do Peru ali de Madre Deus, também fizeram muitas propagandas a respeito do boom de desenvolvimento que isso traria. E não trouxe. Não estou dizendo que não trouxe melhoria. Não estou dizendo que é importante que nós tenhamos vínculo com os nossos irmãos aqui das fronteiras. Só digo que, fundamentalmente, esse tipo de projeto está sendo pensado segundo os interesses daqueles que querem exportar matéria-prima. E, como disse há pouco, isso é insuficiente para que a gente gere aquilo que se pode chamar com alguma segurança de desenvolvimento. Não está sendo pensado para essas populações, elas estão sendo marginalizadas de todo esse debate. Ainda que se coloque um ou outro sujeito nisso, veja bem, esse processo foi retomado de maneira bastante rápida e foi fechado. É essa a proposta. Onde que estavam essas populações no envolvimento disso? Como eu estou morando aqui em Cruzeiro do Sul, bem sei que essas reuniões que tiveram aqui reuniram apenas alguns poucos figurões. A população mesmo foi alijada desse processo de consulta e também de decisão. Professor, no seu entendimento, pelo que eu estou percebendo, uma das ferramentas que são fundamentais, vitais, essa construção social a qual o senhor se refere, exigiria da classe política um amadurecimento que me parece estar muito longe de fazer parte da nossa rotina aqui no Acre. Ou o senhor tem um outro entendimento? O senhor vislumbra alguma possibilidade de que, por meio da política, nós consigamos refinar essa ideia de que essa construção social é o caminho? O senhor tem alguma perspectiva boa em relação a isso? Não, eu sou extremamente crítico, veja bem, não pessimista, mas crítico. Quem está puxando essa discussão de maneira mais clara é um senador que tem vínculo com a turma do agronegócio. Infelizmente, no Brasil, hoje, o que prepondera na condução desse tipo de projeto é essa orientação de nenhuma preocupação com as questões sociais e com as questões ambientais. Tudo isso entra no discurso, vez em quando há pressão internacional ou mesmo quando procuram justificar projetos dessa magnitude. Nós temos, por exemplo, no Ministério do Meio Ambiente, o ministro que foi colocado lá não para levar a sério a proteção ambiental, mas para desmontá-la. No Congresso, no momento, estão discutindo a possibilidade do desmonte do licenciamento ambiental. Eu estou falando de uma agressão sem tamanho na nossa história, um desmantelo das instituições do ICMBio, do IBAMA, e também o fato de mesmo aqueles sujeitos que dentro desses órgãos procuram levar a sério a sua profissão, a sua função, estão sendo perseguidos. É esse tipo de cenário que me leva a essa perspectiva crítica. Eles não estão conduzindo as coisas por não terem esclarecimento, porque ninguém foi dizer a eles os impactos negativos que isso pode trazer, ou os limites que isso possa ter diante daquilo que eles prometem. Eles fazem isso com consciência de causa. Professor, qual é o medo de ouvir o povo, hein? É o medo de ser taxado de comunista?
ouvir as pessoas, ouvir os conselhos, ouvir os sindicatos. Me parece que tem esse movimento de considerar esse tipo de gesto identificado com essa figura fantasmagórica, né, do comunista, né? Voltamos a ter medo dos comunistas, é isso, professor? Mas é preciso diferenciar. Mais uma vez, eu trago à tona o fato de que alguns se encaminham dessa maneira por inconsciência. Não tem muita clareza do que ocorre. Outros, entretanto, fazem isso de maneira muito consciente. Então, podem falar de comunista, de ameaça comunista, ou coisa que o valha, mas o que eles querem bem, o que eles querem mesmo dessa maneira é gerar certo pânico, a fim de que possa justificar ações que são antidemocráticas e antiambientais. É isso o que está em jogo. Desde quando pensar no futuro, pensar nas comunidades locais, naqueles que habitam as florestas, é ser comunista? Porque se for, é mais comunista no Brasil do que o que a gente pensa. Mas não é essa a questão. Eles querem reduzir um tema político que envolve a coletividade e técnico também, porque tem que envolver os técnicos e o conhecimento científico em um tema meramente moral. Tratar os outros como comunistas é reduzir tudo isso de uma extrema complexidade num tema simples. Quem está falando é comunista, portanto, ou não vamos dar trela, não vamos dar ouvidos, ou vamos atacá-los. E esse não é um caminho adequado. O povo, se vai dizer amém, é bem-vindo. Se vai levantar questões, é uma preocupação para quem está no poder. Professor, para finalizar a nossa conversa, 2022, nós estamos, pelo menos por enquanto, o desenho que está posto é de uma polarização meio capenga, né? Meio guenza, como a gente diz aqui no Acre. O que está posto aí é a possibilidade do governador Gladson Cameli sair à reeleição e do senador Sérgio Petecão ser também candidato. Como é que esse debate que nós estamos propondo aqui, de uma maneira muito superficial, assim, apesar do seu esforço, mas o meio de comunicação de massa é isso, a gente não tem como operar milagres, mas o esforço é de melhorar a qualidade do debate. Como é que esse debate se põe para duas figuras como essa? Bem, embora o Gladys tenha falado em outras ocasiões que o agronegócio seria a saída para o desenvolvimento econômico, o fato de a pandemia ter se imposto acabou tirando dessa pauta o vigor que em algum momento ele sinalizou que daria. Por isso, ela foi mais abraçada pelo Márcio Bittar e pela Mara Rocha, por exemplo. O fato também de o governador ter se estranhado e estar se estranhando com o vice-governador também acabou tirando a força que me parecia que em algum momento iria dar a esta pauta. Quanto a Petecão, ele é um tanto liso, como a gente também fala aqui no Acre, né, meio ensaboado, mas tem se posicionado de acordo com a agenda do governo federal, que é uma agenda mais voltada para o agronegócio e menos preocupada com a questão ambiental. Então, nós temos aí, nesses dois sujeitos, até onde a gente pode julgar uma postura que, se não for totalmente a favor, pelo menos não há de criar embaraços. A questão que se coloca, para mim, mais embaraçosa é como virá Jorge Viana, porque ele foi uma figura extremamente querida, popular, deixou sua marca no governo e vamos considerar. Muitas das coisas que a Frente Popular fez de boa foi acabada não pelo Gladys, mas ela foi deteriorada pelo próprio Tião Viana. Como que o Jorge Viana fará o resgate do legado que ele trouxe? Ele vai fazer uma autocrítica dos governos da Frente Popular do Acre? Isso parecerá razoável para a população?
porque alguns estão realmente abraçando o discurso de que proteger a floresta não deu certo em razão dos problemas que esses governos trouxeram. É preciso colocar isso no centro da questão, mas é preciso agregar mais coisas. Eu estou curioso para saber com que tipo de proposta ele vem, como ele vai apresentar esses governos da Frente Popular do Acre em seu conjunto. Mesmo sendo candidato, possivelmente candidato ao Senado, ou o senhor acredita numa candidatura ao governo? Bem, eu acredito, né? Eu acredito que ele possa sair sim pelo governo. Perfeito. Professor, é claro que nós nem de longe, nem arranhamos aquilo que o senhor propõe nos seus livros, mas quero que o senhor compreenda que é um esforço e que o Gazeta Entrevista sempre vai estar com o espaço aberto para a gente debater política, para debater economia, desenvolvimento, crescimento econômico, enfim. Estamos abertos a essas discussões, tentando qualificar, refinar o que às vezes a política não consegue operar, professor. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, estou à disposição para novas reflexões. Afinal de contas, é uma obrigação nossa dar de volta para a sociedade um pouco do que ela nos dá, mas é também um desafio de poder traduzir um conjunto de conhecimentos mais complexos numa linguagem que aqueles que estão nos assistindo, que não têm uma formação superior, possa nos entender. Muito obrigado, professor Israel. Nós voltamos já já com o Gazeta Entrevista, logo após o intervalo.